Olá, meu nome é Jonatas, e com certeza você já viu essa cena do antigo novo Coringa. Quer ouvir outra piada, Murray? Não, a gente já ouviu muita piada. O que você consegue afim, quando cruza um doente não quer mental mais piada. solitário com uma Chega. sociedade que abandona ele e trata como lixo esse Liga cara? pra polícia. Eu digo que consegue! Pode ligar pra Você polícia. consegue a merda que merece! O ano é 2019 e nós estamos passando por uma fase política muito específica nas Américas, e essa fase política se tornou uma espécie de caça às bruxas. Dentre as diversas discussões que surgiram em torno do filme do Coringa, estava a possibilidade narrativa de terem politizado um personagem claramente caótico. O Coringa apenas corporifica o arquétipo do vilão que é mau e nada mais. É o típico louco, e com o louco a gente não busca entender porque ele é apenas louco. Ora, o que seria a loucura se não um modo de recusarmos os planos morais? Pense na moralidade, na moral, como uma bússola. Ela indica um norte, nos auxilia para que não nos percamos. Essa orientação que a bússola traz nos ajuda a criar consciência das nossas ações possíveis. Todavia, ser direcionado não é o suficiente. Precisamos balancear nossas possibilidades. O plano moral não é apenas uma orientação, bússola, ele também é um recurso de projeção das possibilidades, uma balança. Assim, nesta cena, estamos vendo o Coringa se guiando por uma bússola quebrada, que aponta para todos os lados e balanceando qual seria o melhor desfecho para o que ele está fazendo. Só que para falarmos do discurso do Coringa, nós precisamos discutir um pouco sobre os valores ao longo da história da filosofia. Quando afirmo que há mais de um lado na bússola moral, será que estou falando de quê? Valores morais são objetivos ou subjetivos? São absolutos ou relativos? Perceba, o valor moral, antes de ser tratado como objeto de estudo axiológico no século XIX, há muito já era compreendido como constituição do ser. E aí precisaremos fazer um panorama histórico importante aqui. A discussão a respeito do valor moral, nas primeiras filosofias, era tratado como discussão metafísica. Então não era sobre o dever ser, axiologia, mas sobre o ser, metafísica. Começando por Platão. Platão entendia que no mundo das ideias ou no mundo das formas haveria o bem em si. Logo, o belo, o verdadeiro, o justo são reconhecíveis porque existe uma categoria ontológica de definição. O que constitui o verdadeiro é objetivado a partir dessa estrutura metafísica. Em outras palavras, para deixar mais fácil, justiça não depende do contexto, depende da essência do que é ser justo. Se conseguirmos definir bem o sentido de justiça, conseguiremos aplicar bem este sentido com maior precisão. Só sabemos o que é certo quando comparamos as nossas ações a esse modelo ideal de certo e errado que reside no mundo das ideias. Agora, para Aristóteles, apesar de ser visto como um ponto de vista mais real do que de Platão, por conta da sua discordância sobre o mundo das ideias, ainda afirma de modo metafísico que valores morais participam da natureza que busca incessantemente a atualização de suas potências. Para Aristóteles, o ser humano é um ser naturalmente racional. Logo, todas as suas potencialidades estão alinhadas a essa primeira afirmação. Ser corajoso envolve trabalhar a razão. Ser paciente, ser bondoso, ser justo é um trabalho racional. E a realização dessas potências, o ato alinhado à categoria essencial do ser humano, é utilizar a cabeça, digamos assim. É até mais interessante que a definição de Platão mesmo. Todavia, definir valores pela via da metafísica significa dizer que toda e qualquer cultura deve admitir os pressupostos de Platão ou Aristóteles. E essa é a parte engraçada, porque Aristóteles e Platão enxergam os valores morais sob duas óticas diferentes, ainda que metafísicas, ainda que essenciais, e torna essa via um tanto contraditória, pois nem os defensores da essência da conduta moral concordam como essa essência se aplica. Aristóteles não admite o mundo das ideias, Platão não admite a diferenciação entre ato e potência. Aristóteles dirá que virtude e os valores morais positivos são exercitáveis. Platão dirá que virtude é algo praticado somente por um tipo que consegue acessar o mundo das ideias, pela via da reminiscência. Ambos defendem a moralidade como uma constituição metafísica do ser humano, mas nenhum deles consegue concordar sobre como a estrutura ética se dá. Além do que, mesmo no mundo antigo, houveram opositores a essa estrutura estética metafisicamente estabelecida. Temos os relativistas, nos sofistas, por exemplo, tivemos os céticos antigos e os questionamentos dessa estrutura reverberaram até a modernidade. No século XIX, tivemos o escocês David Hume, um cético moderno, que assumiu a posição um tanto dolorosa para o mundo antigo e mundo medieval. Ele concluiu que o ser humano é essencialmente constituído por paixões, o que é uma facada na estrutura ética ocidental, pois até então o que determinava o ser humano, mesmo para os medievais, era a sua capacidade de defender racionalmente suas posições virtuosas em oposição às paixões. A ideia de paixão quase sempre era evocada como um descontrole, e por isso dificilmente seria admitida como um valor moral. Todavia, há a exceção de Jesus Cristo, que precisaria de um vídeo só para explicar por que é admitida a paixão para definir
o ato de Jesus ser crucificado. David Hume, por teorizar moral a partir dos sentimentos, chega muito próximo ao relativismo cético antigo, pois se somos movidos pelas paixões, o que nos cabe é nutrir paixões menos nocivas que as paixões mais descontroladas e, portanto, mais perigosas. Nessa mesma esteira aparece Immanuel Kant, que coroa o período da descredibilização da metafísica, ao afirmar que não podemos conhecer nada em si. Lembram-se de Platão? Mesmo que o bem em si exista, é impossível conhecê-lo, porque tudo passaria pelo filtro da nossa razão. Daí não poderíamos mais conhecer o bem em si, mas só o que o bem aparenta ser para cada um de nós, os fenômenos. Se o ser não é mais o fundamento dos valores morais, então cabe ao sujeito admitir a responsabilidade dos seus valores. Claro que em Kant ainda se cria uma própria metafísica admitindo um sujeito transcendental, cuja capacidade autônoma o possibilita julgar. O sujeito transcendental é a condição de possibilidade de todo e qualquer ser humano participar de uma racionalidade universal. Esse sujeito transcendental seria a capacidade humana de raciocínio garantida em uma personificação metafísica. Logo, todos nós conseguimos julgar os valores morais porque existe esse modelo transcendental que nos capacita a exercitar esse juízo. E é a partir dessa estrutura que no século XIX funda-se a axiologia. A ética não mais é uma característica do ser, mas do dever ser. E é Nietzsche que fecha essa seção por propor a transvaloração de todos os valores. Ora, se os valores metafísicos são inexistentes do ponto de vista da história canônica ocidental da filosofia, logo todo e qualquer valor moral é o resultado de uma herança antiga que pode ser recusada ou reformulada. Nietzsche dará o entendimento de que os valores morais são criados e por isso podemos transvalorá-los, ou seja, modificá-los, ultrapassá-los. Podemos criar nossos próprios valores morais, lapidar nossas próprias definições de bem e mal. A proposta de Nietzsche é o resultado de uma crise ontológica. Não há definição de absoluto, há construção de verdades. Toda universalidade se torna contingente, desprovida de necessidade. Então, o que nos resta? É só o relativismo? A resposta é talvez. E por que talvez? Estamos estudando sobre ética, meus amigos, e tudo dependerá da análise dos fundamentos. Perceba que desde que a ética existe como campo de discussão filosófica, a grande briga é a respeito de como a fundamentação moral ocorre. Não é a respeito sobre a existência ou inexistência do bem ou do mal. É sobre o que ou quem fundamenta o bem e o mal. Logo, fundamentar é argumentar, indicar razões, justificar por que aderir a um determinado valor é melhor do que aderir a outro determinado valor. Você deve se lembrar que no vídeo anterior eu terminei dizendo que iríamos tomar consciência de diferentes correntes filosóficas sobre ética para termos a capacidade de escolhermos de maneira livre e consciente. E é exatamente por causa disso que essa cena, sim, você não achou que eu tinha esquecido, né, da cena, me chama a atenção. Toda a discussão a respeito da construção ideológica a respeito do Coringa me parece cair no próprio jogo que o filme se propõe a pensar. Veja, o Coringa é um personagem caótico que sofre grandes injustiças até o momento que ele liga o f***se pro mundo. E ele escolhe tal como um comediante, um artista que pinta seu próprio quadro, realizar um discurso politicamente engajado para cometer uma atrocidade. Um discurso socialmente mobilizador, algo que mexe com as paixões e termina em um ato claramente repugnante do ponto de vista moral. Pensando em como esse personagem é apenas um agente do caos, sua estrutura em nada tem a ver com uma estrutura social. Ele apenas aprende o que mobiliza as pessoas e se utiliza disso para revoltar. Não há organização política, não há tentativa de mudar o sistema, ele quer apenas uma coisa, o caos. E é isso que eu acho genial, toda essa parte do discurso. Quem tem visão ideológica é quem assiste o personagem, e não o próprio personagem. E toda a especulação da posição política, da crítica política do Coringa, demonstra que existe uma estrutura ética apaixonada que foi tão enganada quanto a multidão que se revolta no final do filme. Um abraço, seja feliz e fique com Deus. Boa noite. E não esqueçam, a vida é...